Os autores Marcelo Donizete Cordeiro Teixeira, Luiz Arthur Tarralo, que sou eu, Wellington Maicon Bernardes e Arthur Costa de Souza apresentam em Induscon 2023 o artigo Impacto da geração distribuída fotovoltaica em relés sobrecorrente instalados em sistema de distribuição de energia elétrica via OpenDSS. A geração distribuída pode ser definida como produção local de energia elétrica, sempre estando conectada próximo ao local de consumo, então eliminando assim a necessidade de longas linhas de transmissão. As concessionárias de energia vêm tendo grandes preocupações em relação ao GD, sendo que a mesma utiliza conversores eletrônicos de potência, podendo então impactar significativamente em suas operações e futuros planejamentos. Aqui nessa curva, podemos ver como houve o aumento da geração distribuída no Brasil nos últimos anos, sendo que em 2012 haviam 5 empreendimentos do tipo micro e mini geradores, e hoje, no ano passado, em 2022, haviam 753.861, um crescimento exponencial. Aqui a gente pode destacar da geração distribuída, principalmente a energia solar fotovoltaica, sendo uma fonte renovável de destaque, tendo custo acessível e disponibilidade abundante, destacando-se tanto no Brasil quanto globalmente. Hoje ela já atinge a capacidade acima dos 18 gigawatts instalada, e quando somada com a geração solar centralizada, ultrapassa a participação até mesmo da geração eólica na matriz brasileira. Para esse trabalho, o sistema a ser estudado foi o I3E13 barras, sendo adaptado. As adaptações dele foram as seguintes: todas as linhas foram consideradas como trifásicas. A impedância percentual do transformador de subestação aqui foi de 5%. Foi feita a inserção de cargas nas barras 633 e 680, e a geração distribuída foram inseridas duas, uma na barra 633 e outra na barra 670. Elas foram inseridas em tais barras para que não haja inversão de fluxo durante a operação. Podemos destacar, em relação à proteção de sobrecorrente em sistemas elétricos de potência, três principais aspectos, na relação à proteção em si, que seria a operação normal, situações anormais e limitações decorrentes de falhas. Os relés de proteção são ferramentas essenciais para a detecção de condições indesejáveis de funcionamento. Em sistemas elétricos de potência, para o uso dos relés, são feitos o uso de transformadores de corrente e transformadores de potencial, ou seja, os TCs e TPs, para reduzir os níveis de corrente e tensão, respectivamente, permitindo assim que os relés realizem medições precisas. Para dimensionamento dos TCs nesse trabalho, foi utilizada a fórmula abaixo, em que podemos ler que a corrente nominal lida no ponto de instalação do TC deve ser menor ou igual à corrente primária do TC, enquanto que também a corrente de curto máxima lida no ponto de instalação do TC deve ser menor que 20 vezes a corrente primária do TC. Todos esses dados em amperes. Devemos também destacar que deve haver coordenação e seletividade. Logo, o relé mais próximo ao local da falha deve atuar, sendo chamado de principal, e o outro secundário ou retaguarda. Em caso de falha do primeiro, o relé imediatamente a montante, ou seja, aquele mais próximo à fonte, deve atuar, também chamado de retaguarda, como já citado. Essa atuação deve ocorrer após o intervalo de coordenação determinado ITC. Aqui podemos determinar que o tempo de atuação do relé pode ser calculado através da formulação matemática presente na norma 60.255, dígito 3 da IEC, sendo que TK é o tempo de atuação do relé, TMS é o múltiplo de tempo, I é a corrente instantânea lida pelo relé, e de pick-up, sua corrente de pick-up parametrizada, ambas em amperes, e beta e alfa são constantes adimensionais definidas conforme a norma. Uma vez definida a corrente de pick-up, é possível tornar o problema anteriormente não linear em um problema linear, determinando que TK vai ser igual a K vezes o TMS, onde K é, como descrito abaixo, beta sobre I instantâneo sobre I de pick-up elevado a alfa menos 1. Dessa forma, como já disse, o problema pode ser otimizado conforme a formulação abaixo, onde o TMS mínimo vai ser o menor múltiplo de tempo ajustado aceito pelo relé e o TMS máximo o maior múltiplo de tempo ajustado permitido pelo relé.
Neste estudo, simplificou-se o cálculo da corrente de picape no secundário do TC, considerando uma sobrecarga inferior a 50%. Antes disso, verificou-se que nenhuma corrente de carga aumentada em 50% excederia a corrente de curto-circuito bifásico no final do trecho do relé. Aqui temos um fluxograma básico de como a análise é feita para esse problema. A definição dos TCs e da corrente de picape é feita por uma subrotina do algoritmo que utiliza as equações já apresentadas anteriormente. Então, abaixo podemos ver a definição dos TCs e as correntes de picape para cada relé. Agora, andando mais um pouco em relação à simulação, o estudo de falhas no OpenDSS é feito por meio de exceção de elementos sequenciais, com cálculo e armazenamento de correntes de curto-circuito e determinação de níveis de corrente de curto-circuito para cada barramento. Então, há uma geração então, de tabela de corrente de curto-circuito, onde há o acesso a listas de correntes armazenadas, extração dos valores mais altos para cada barramento e criação das tabelas 2 e 3, com níveis de corrente trifásica, bifásica e monofásica para o sistema sem GD, ou seja, em condições normais, e com GD, ou seja, a condição que nós queremos estudar aqui. Aqui, então, temos os níveis de curto-circuito do sistema sem geração distribuída, e nessa tabela temos com geração distribuída, onde podemos observar então que as variações foram pouco significativas, né, comparadas à tabela anterior. Aqui temos os cálculos das constantes de coordenação, feitos a partir da equação 5, utilizando a corrente picape e os resultados obtidos no estudo de curto-circuito. Então, aqui as constantes de coordenação para a curva IEC, normalmente inversa, sem geração distribuída, e aqui com geração distribuída. Calculadas as constantes de coordenação, podemos então, a partir da equação 6, modelar o problema estudado conforme pode ser visto na equação 8, definindo as restrições necessárias para o problema de otimização. O cálculo do dial de tempo utiliza a função minimize do Python, sendo uma função já integrada dele, uma biblioteca própria. Então, os resultados podem ser vistos nas tabelas 6 e 7. Tabela 6 apresenta os diais de tempo para a curva IEC normalmente inversa sem GD. E agora na tabela 7, os diais de tempo para a curva IEC normalmente inversa com o GD. Para a verificação da coordenação, após parametrizados os relés, foram realizados testes com uma corrente de curto-circuito hipotética de 3 vezes a maior corrente de picape lida pelo relé, conforme equação 9. Sendo que o ICC teste é a corrente de curto-circuito utilizada para o teste, o IPP a corrente de picape do relé principal e IPR a corrente de picape do relé de retaguarda. Aqui na tabela 8, por exemplo, a gente pode ver que a verificação da coordenação foi feita aplicando os curtos-circuitos, os tempos de atuação podem ser calculados. Então, aqui para a tabela 8, temos que o tempo de atuação das proteções para a curva IEC normalmente inversa, sem geração distribuída. E agora na tabela 9, o tempo de atuação das proteções para a curva IEC normalmente inversa, com geração distribuída. Sendo que, novamente, vemos poucas alterações. Aqui vemos alguns exemplos de coordenogramas obtidos. Então, foram traçados os seguintes. Para a figura 4, podemos ver os coordenogramas do par 2 e 1, principal e retaguarda, respectivamente, sem e com GD. E aqui para os pares 5 e 4, principal e retaguarda novamente, e mais uma vez, sem e com GD. Aqui para o par 5 e 4, a gente pode ver que a diferença é menor entre as curvas, porém vale salientar que sim, houve coordenação entre ambos. Então, podemos ver que, para concluirmos acerca desse trabalho, o impacto da GD nos níveis de curto-circuito são pequenos aumentos na corrente que podem ser justificados exatamente pela contribuição de corrente, de potência, da própria geração distribuída. Então, a otimização da coordenação ocorre perfeitamente com e sem geração distribuída, onde todos os pares de relé atuam de maneira coordenada, mesmo que para curvas mais próximas. Alguns trabalhos futuros ficam aí como dicas, utilizar talvez um sistema de proteção adaptativo que se ajuste automaticamente conforme as mudanças na carga ou na geração, às vezes utilizando até mesmo a curva de geração fotovoltaica ao longo do dia, aproveitando até mesmo tecnologias como aquelas relacionadas à indústria 4.0, como por exemplo a internet das coisas para medição.
Aqui ficam os devidos agradecimentos, então, da realização deste trabalho ao FAPEMIG, ao fomento da CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Faculdade de Uberlândia e ao Laboratório de Energias Alternativas e Proteção de Sistemas Elétricos, também da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui as referências para quem interessar.